porque eu entendo que você não precisa ser advogado para atuar na esfera jurídica, mas você precisa permear esse espaço. Você tem que... Como identificar uma pessoa que não está qualificada para uma interpretação? Na verdade, a primeira coisa que você vai verificar é a partir do público-alvo, né, que recebe essa demanda. Quando você olha para a pessoa surda e vê que há uma dissonância do comportamento dela com os demais que estão naquele espaço, já pode ser indícios de que aquela interpretação não está chegando como chega para os ouvintes. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, recentemente, eu estive interpretando um curso de adoção no judiciário. Então, você tem um público de ouvintes de pessoas surdas, e durante a palestra, num revezamento com uma colega nomeada pelo tribunal, os ouvintes riam das piadas da pessoa que estava capacitando, porque nós tivemos a fala da magistrada, da assistente social e também da psicóloga judiciária, e a pessoa surda não teve essa mesma espontaneidade de participação. Embora a gente tenha um lag time, a gente tem ali uma risada que parece que ela vem depois, porque há uma intermediação linguística, né, que chega com algum tempo de ali delay, mas percebe-se que começou a ficar entediante para a pessoa surda. Ela começou a ter alguns comportamentos de que aquilo não estava chegando para ela, e ela mesma questionou, a partir de chamando outra intérprete, para dizer que não conseguia entender a partir da mão daquelas pessoas. Então, a competência linguística deveria ser do profissional, doutor Mário, mas como são pessoas, quando nos contratam, que também não conhecem a língua, bastou entregar um certificado, tem sido muitas vezes contratado. E se você não tem uma pessoa para poder ali denunciar que aquele serviço não está chegando por incapacidade, porque eu questiono assim, doutor Mário, para ficar mais claro, uma pessoa que começa inglês, ela não vai aceitar um trabalho de tradução ou interpretação quando ela está no Basic 1, quando ela está no Básico 1. Mas, sim, infelizmente, na questão da Libras, doutor Mário, pessoas que estão no intermediário já aceitam trabalhos para fazer essa mediação linguística. E quando você fala inglês, outras pessoas próximas escutam e falam, não foi isso que ele quis dizer. Você tem um parâmetro minimamente para dizer, ele não sabe inglês. Quando a gente fala da Libras, quem te contrata não sabe Libras. A maioria das pessoas que estão ali não sabem avaliar a questão profissional. E, às vezes, o surdo só tem aquela pessoa que está violando o seu direito linguístico. Como reclamar? A quem reclamar, né? Então, quando só tem uma pessoa mal intencionada, profissionais que não são profissionais, são amadores, a pessoa surda sempre é essa que sofre duplamente, por não ter informações, por ser brasileiro, e depois por termos pessoas que olham a questão da deficiência e entendem que o mínimo que elas sabem é o máximo que elas devem saber a partir do nível linguístico que ela tem. Eu coloquei esse ponto porque eu lembro um comentário surgido por um cliente meu que era implantado, né? Ele comentou que um colega dele, não foi ele mesmo, foi um colega dele, procurou um advogado e entrou numa causa trabalhista, e dentro vários pedidos que ele fez, tinham de dano moral. E a pessoa que interpretou o caso na oportunidade da audiência deixou de falar uma coisa sobre um fato determinante para o dano moral, certo? Isso aconteceu de fato, né? E é delicado isso, né? Isso acontece muito, doutor Mário, é extremamente delicado. Eu acho que também porque a esfera jurídica ela é uma esfera onde as pessoas estão tendo um pouco mais de visibilidade agora, e a gente está trabalhando, tentando conscientizar esses profissionais de que cada esfera demanda uma qualificação, porque eu entendo que você não precisa ser advogado para atuar na esfera jurídica, mas você precisa permear esse espaço. Você tem que ter um espaço como elemento formativo, então assistir audiências, entender que uma palavra ela pode ter um significado
social, mas que dentro do contexto jurídico é outro. Então, eu tenho um exemplo, como você falou, um colega, quando ele deixa de interpretar algo elementar para aquela questão do direito, você está prejudicando a pessoa surda. Teve uma colega que foi interpretar e ela foi trazer uma questão no processo que falou-se sobre HC. Então, dentro daquela pessoa que era intérprete, com o seu repertório social, cívico, ela achou que HC estava relacionado ao Hospital das Clínicas. E quando falou-se sobre impetrar, né, que o paciente tinha impetrado o habeas corpus, então, para ela mudou completamente a esfera criminal e ela começou a interpretar como se fosse uma esfera de saúde. Então, o Hospital das Clínicas, paciente, né? Então, você precisa minimamente ter competências do juridiquês, porque assim como eu vou ter dificuldade de estar numa sala de aula para interpretar química, física, biologia, ou se eu estou num contexto religioso de uma religião que eu não comungo, que eu não tenho uma afinidade, uma participação, a gente vai trazer elementos muito prejudiciais. Eu tenho um exemplo de uma intérprete que, ao estar numa religião de matriz africana, ela interpretou os orixás como sendo o diabo. Então, olha como determinadas interpretações subjetivas de repertório podem aí prejudicar não só a relação no direito, como libertar alguém, manter alguém preso, a perda de um direito, mas também equívocos sociais, né? Claro, o intérprete não pode estar tendente a qualquer dos lados envolvidos. Eu sei muito bem disso, mas, de fato, se ele não estiver a par do caso, ele não vai poder interpretar da maneira mais correta e vívida. Exato, tanto que essa é um pleito que a gente tem lutado na nossa esfera jurídica, doutor Mário, porque o próprio judiciário não vê, se nós falarmos da lei, o intérprete ele é equiparado a perito, e o perito, seja ele, né, um arquiteto, ou perito profissional que for, que tem uma expertise, que essa é a relação do perito, ele tem acesso aos autos previamente para responder aos quesitos, né, a entender uma demanda e dar o seu parecer a partir da sua formação. Quando a gente tem falado de intérprete de Libras, o judiciário, embora saiba no texto da lei que somos equiparados a perito, eles muitas vezes não nos disponibilizam o processo para estudo, porque eles acreditam que nós não temos ética, ou ainda porque é um elemento novo o intérprete de Libras no contexto jurídico, e é nesse momento que eu nego a interpretação, porque se eu não tenho acesso para me preparar previamente daquilo que está sendo discutido, da violação do direito, ou de um direito a ser declarado, é aquilo que eu falei, eu preciso estar preparado para só lidar com o improviso, com o imprevisto. Eu não posso, com aquilo que é minimamente, que toda parte, né, a pessoa ouvinte, ela sabe do que está se tratando o processo, ela sabe por que ela está ali, então você já percebe uma relação que ela é muito díspare, de diferenças entre cidadão surdo e cidadão ouvinte. Então, o judiciário, muitas vezes, faz isso. Você precisa minimamente de ter acesso como as partes e ser respeitado como um perito. Mas, para nós atingirmos essa relação, esse olhar do judiciário para os meus colegas, é preciso que todos estejam capacitados para dizer o que nós estamos conversando aqui hoje. E isso não está na formação, doutor Mário. Quando a gente faz Libras ou quando a gente estuda a tradução e interpretação, não existe uma formação específica para ser intérprete no judiciário. E eu entendo que precisamos falar sobre esse contexto, que é um contexto de especialidade, assim como a área da saúde, né? Então, você não pode ser um clínico geral para interpretar no judiciário. Então, também está relacionado à ausência de cursos formativos para atuar nessa esfera. Certo. No próximo bloco, iremos analisar como a lei brasileira entende a língua de sinais.